E nessa noite a gente vai estudar juntos o tema do suicídio. Suicídio, prevenção e assistência terapêutica. Eu vou ler para vocês uma página do nosso livro Cartas Vivas, que é um livro de cunho psicográfico nosso, onde o espírito Samuel de la Tour escreve no capítulo 95 uma página suicídio. Terrível e sombria tempestade que se abate sobre a alma humana, quando esta se entrega ao estado de desespero e falta de fé, configura-se como um ato extremado de rebeldia e insubordinação face às dores impostas pelas leis kármicas. Lamentável gesto do ser humano que o materialismo favorece, mas de consequências catastróficas. Chaga dolorosa do século da descrença e do ateísmo. Seja a doutrina dos espíritos o remédio seguro e eficaz contra a sombra suicidógena. Trabalhemos todos nos dois planos da vida para ensinar e esclarecer que a vida é dádiva abundante de Deus. Os olhos que veem na morte, a fuga da dor, abrem-se depois da passagem, com a descoberta que a vida é fluxo divino, antes do nascimento, durante a existência corporal e após o desenlace. Trabalhemos incansavelmente no fortalecimento da fé em Deus e no próprio homem, na fé em Deus e no próprio homem. A vida é para sempre, no corpo ou fora dele. Suicídio jamais. Samuel de la Tour, sacerdote francês, o espírito, cuja última existência conhecida se deu nas hostes da Igreja Católica na primeira metade do século XIX. Pedir um pouco de paciência de vocês, esse período muito seco, a resposta alérgica está bem situada, eu devo aqui acolá tossir um pouco. O ventilador, de fato, ele me afeta, infelizmente, para o sofrimento de vocês que estão nas primeiras fileiras. Então, gente, eu vou começar trazendo um dado para vocês que com certeza nos dará aquilo que nós vamos chamar do espírito da nossa época, né? Nós estamos no século XXI, encerrando o primeiro quartel, 25 anos do século XXI, e vivendo um determinado espírito de época, aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, espírito de época, a mentalidade do nosso tempo. E esse espírito de época, ele é marcado por um fenômeno muito estranho, muito complexo e doloroso. Vou dar uma estatística para vocês, para a gente pensar juntos sobre o que quer dizer. Veja o que acontece. Essa estatística é oficial da Organização Mundial de Saúde. Dados oficiais gerados por diferentes governos pelo mundo. No ano de 2012, nós tivemos 800 mil suicídios naquele ano. 800 mil em 2012. Ocorre que quando as estatísticas foram somadas das mortes violentas são guerras, homicídios, assassinatos, violência urbana, deu 500 mil.
deu 500 mil mortes violentas, juntando guerras, homicídios, assassinatos, essa violência das grandes cidades, deu 500 mil. Isso é o número do planeta, tá, gente? Não é do Brasil, não. O Brasil entrou nesse ano com 64 mil homicídios. 500 mil mortes violentas no mundo inteiro. 300 mil guerras e 200 mil a violência. 800 mil suicídios. 2012. Aí o historiador Yuval Harari, na sua obra Homo Deus, historiador pela Oxford University, Universidade de Oxford, ele vai dizer: essa civilização nos expõe, estatisticamente falando, de uma maneira mais frequente, ela nos expõe ao risco maior de autoextermínio do que de sermos assassinados. Concordam com dados estatísticos? Faz sentido para vocês? Sim. Se 800 mil pessoas se mataram e só 500 mil foram assassinadas pelas guerras e a violência, estatisticamente nós, seres humanos do planeta, corremos o risco maior de nos matar do que de sermos assassinados. Quando o historiador trouxe esse dado, ele traz um livro perplexo, dizendo: espera aí, tem alguma coisa errada nessa civilização, tem alguma coisa muito errada, porque esse é um fato único na história da humanidade. Se nós pudéssemos voltar no tempo e visitar a Idade Média que não tinha televisão, que não tinha internet, que não tinha telescópio, que não tinha avião, que não tinha cirurgia, que as pessoas morriam com qualquer virose, vide a peste bubônica, a peste negra no século XII, vide 1918 a gripe espanhola, já no século XX. Não existia no passado ciência, tecnologia, e se você contasse isso na Idade Média, não, você está mentindo, isso não é possível. Porque o número de suicídios sempre foi muito menor do que o da violência, entendeu? Então, com esse dado estatístico, nós estamos prontos a pensar o que é que essa civilização tecnológica, chamada sociedade da informação, sociedade em rede, sociedade contemporânea, sociedade avançada, o que essa civilização está fazendo com o mundo, com a humanidade, com a nossa humanidade, a nossa condição humana. E aí nós encontramos o primeiro aspecto dessa civilização que está em crise. Nunca vivenciamos uma crise de vínculo e pertencimento. Vamos entender isso aqui. O que são os vínculos que mantêm o ser humano com algum bem-estar nesse mundo? Os vínculos são os laços de natureza afetiva, social, familiar, os laços que nos tornam integrados aos grupos sociais, aos agrupamentos humanos. Esses laços é o que a gente chama de comunidade de pertencimento. Vamos aos exemplos, que aí vocês vão chegar na hora. Uma instituição religiosa, o Sebastião o Mártir. Aqui tem uma rede de várias igrejas, Sebastião Mártir e outras. Mas vamos falar do Sebastião Mártir. O Sebastião Mártir é um sujeito coletivo, que tem uma organização, uma institucionalidade, seus valores, é uma entidade de caráter religioso, certo? Isso aqui é um coletivo. Pertencer a esse coletivo é ter um vínculo primordial que está em crise na sociedade contemporânea. Se os senhores viajarem pelo mundo, a Europa inclusive, verão que as igrejas estão vazias. Tirando lá o Vaticano, o pertencimento religioso está em crise. As religiões estão em crise no mundo. O Brasil ainda é um país muito religioso, mesmo assim,
você tem a crise de pertencimento, de vínculo religioso, que nos protege, porque nos vincula a um coletivo que confere sentido à existência, valores, que nos integra a um todo maior, que é um sujeito social chamado coletividade. E o que é que a sociedade contemporânea fez? Ela foi esgarçando, deteriorando os vínculos. Vamos pensar sobre o vínculo familiar. A família como um refúgio. A família como um lugar, o lugar último, que nós diríamos assim: o mundo é hostil, o mundo é violento, mas eu tenho a minha família, e quando eu estou na minha família, sinto-me refugiado, o refúgio. Só que essa família está vivenciando uma crise enorme de vínculos. Por quê? Porque nós estamos habitando a era do individualismo extremo, em que o sentido do grupo ele é prejudicado e o espírito de época, a nossa cultura, favorece o indivíduo. Em que sentido favorece o indivíduo? Ele põe na conta do indivíduo, primeira coisa, ele põe na conta do indivíduo todo o fracasso e sucesso que ele tiver. Não sei se você observa isso. Se você fracassou, a culpa é sua. Se você se deu bem, o mérito é seu. É tudo na conta do indivíduo. O indivíduo é responsabilizado e ele é o centro da civilização. Não é mais a nação, não é mais o povo, não é mais a igreja, não é mais a família, é o indivíduo. E esse indivíduo, ele hoje está buscando uma coisa que nos coloca o tempo todo numa competitividade sem fim. Não bastasse a competitividade do trabalho, não bastasse a competição social pelo poder, existe hoje uma busca que é absolutamente individual e é virtual, que é a busca pela fama nesse mundo virtual das redes sociais, a busca pela fama. Então, quem chegou lá na fama, no tal coletivo dos seguidores, né? Os seguidores, as pessoas aqui mais maduras têm lá um perfilzinho no Facebook, pelo menos. Aí tem Instagram, Facebook e outras redes sociais. E estamos numa era da busca pela fama / dinheiro, sempre, fama e dinheiro, através de seguidores. Seguidores que num dado momento a gente chama de amigos. E que não há amizade alguma ali. Você tem 5.000 seguidores e 5 amigos e olhe lá. E olhe lá. A amizade, que é essa experiência humana altamente afetiva, altamente vinculante, que salva vidas, se você conseguir preservar uns 3 amigos, se for 5, tá jóia, pela existência inteira, né? Esse vínculo de amizade é fator de proteção e prevenção ao suicídio, porque essa amizade representa o laço que você tem mantido vivo, ativo, guardando e protegendo os seus afetos. Nós somos, gente, seres do afeto. O que é o afeto? O amor é um afeto, o ciúme é um afeto, a angústia é um afeto, a saudade é um afeto. Existem os afetos e as emoções. Nós somos seres dos afetos e das emoções. As emoções básicas é medo, tristeza, alegria e raiva, que nós seres humanos partilhamos com os animais. Medo, tristeza, alegria e raiva. Agora vocês imaginem uma época em que o projeto é ser famoso através das redes sociais e cultivar o isolamento, porque a vida presencial está em crise e a vida virtual é o grande chamamento. Vocês naturalmente sabem que quando estão dentro de casa, basta ter um Wi-Fi para todo mundo.
E está cada um no seu quadrado, só que esse quadrado é virtual, cada um com fone de ouvido, conectado ao seu celular, ao smartphone, ao computador, dentro do quarto. Nem é mais a televisão, é o celular, o tablet e a conexão virtual, cada um isolado no seu mundo virtual. É a era do individualismo e da crise de pertencimento. O que os especialistas de saúde mental dizem? Para prevenir suicídio, nós temos que restaurar vínculos fundamentais para a vida. E por que nós precisamos de vínculos, gente? Porque a nossa natureza humana, ela é essencialmente gregária, ela é essencialmente vinculada. Nós estamos vinculados entre nós, dentro da sociedade, e vinculados à natureza, sem a qual nós não habitamos o planeta. Porque é da natureza que vem toda a matéria-prima, do ar que respiramos, enquanto houver atmosfera, passando pelo alimento, pela água, por toda a nossa nutrição biológica. Respirar, alimentar-se, viver, é coabitar com a natureza, coexistir com a natureza, certo? Então nós temos um vínculo com a natureza, que é de natureza, um vínculo com a natureza, que é primordial, e aqui entra uma coisa chamada ecopsicologia. Olha o que as pesquisas científicas demonstraram. Reino Unido, Londres, fizeram uma pesquisa para mostrar como evolui o tratamento de uma pessoa com depressão, como evolui o tratamento, uma terapia, uma psicoterapia, conforme a distância da pessoa com o verde, áreas verdes. Olha que coisa incrível. Você está a quantos quilômetros de área verde? 5 quilômetros? Aí os britânicos fizeram a seguinte pesquisa. O sujeito mora numa área mais afastada de Londres, e a próxima área verde está a 20 quilômetros. Aí eles ficaram monitorando como é o tratamento dessa pessoa na psicoterapia, no psiquiatra, no psicólogo, a pessoa já em tratamento para depressão. Conforme a proximidade com áreas verdes, o tratamento evolui melhor, mais rápido, e a eficiência terapêutica é maior. Proximidade com área verde. Porque a nossa natureza humana, a nossa mente, o nosso funcionamento mental demanda contato com a natureza para equilíbrio das funções psíquicas. E o que é que nós construímos? Nós construímos selva de pedra, que são as grandes cidades, não é isso? Faça esse experimento. Ande de carro olhando para um lugar que não tenha árvores, e depois ande num local que tenha árvore. Você vai ver a sua reação psicológica. Isso está comprovado cientificamente, que existe uma necessidade psíquica do ser humano do contato com a natureza. Isso é fator de prevenção aos transtornos psicológicos. Então nós temos a área dos vínculos prejudicada. O que é prevenção ao suicídio? O que é prevenção à depressão? Fortalecimento de vínculos. Eu sou um sujeito coletivo, participo do Sebastião Marte, sou torcedor fanático, pode lembrar do time que torce, desde que você participe disso como uma legião, e esse coletivo é uma referência de valores. Eu tenho um filho que é vascaíno doente, só que o ser vascaíno, tem outro dizendo que está ali também, o ser vascaíno, na visão da psicologia social, na visão da interação social, faz com que essa integração com o coletivo gere sentido e propósito a esse vascaíno na existência enquanto torcedor de um time. Agora amplie isso para a família. Pense numa família em que as pessoas mal conversam, em que os vínculos estão prejudicados, e a estatística do Distrito Federal é que os casamentos não duram 2 anos. Quem estiver pensando em se casar, se prepare, viu? O divórcio no DF, a média 2 anos, não chega a 2 anos, a média 2 anos termina. Por que o casamento termina rápido?
porque há um esgarçamento, uma deterioração da natureza de vínculo que no passado era o vínculo conjugal, ligado à minha consciência a uma tradição coletiva de natureza religiosa, igreja e tudo mais. Eu acreditava que casamento era para sempre, e esse valor coletivo orientava as minhas escolhas. E eu não estou dizendo que é algo simples e fácil um casamento que dura 60 anos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem uma referência coletiva que sustenta o comportamento individual. Só que nós vivemos na era do individualismo, do indivíduo como sede de escolhas, e o indivíduo isolado, insuficientemente integrado. Ele não está integrado à escola, ele não está integrado à empresa que trabalha, o trabalho para ele não tem sentido algum, ele não está integrado à família, ele não tem integração social. O fato da insuficiência da integração social o leva ao quê? Isolamento compulsório. E eu desenvolvo um estilo de vida que eu só existo lá no mundo virtual. E curiosamente eu existo lá nas redes. E lá nas redes eu sou um personagem. Vocês já viram o sujeito nas redes sociais declarar as desgraças dele? Tem uns que gostam de mostrar o almoço, tem outros que gostam de mostrar até quando estão no banheiro. E outros que mostram praticando esportes, mas a maioria mostra o sucesso, não é isso? O dinheiro que ganhou, a família feliz, alegre, a pessoa cada vez mais rica, cada vez mais saudável, defendendo uma ideologia e absolutamente bem sucedida lá nas redes sociais. Aí existe um personagem nas redes sociais que é bem sucedido e outro que está na miséria cotidiana. É a mesma pessoa. Eu não sei se percebe, é a mesma pessoa. Ela tem uma performance na rede social e uma miséria cotidiana, que é a existência real dela. Vocês acham que isso vai funcionar? Vocês acham que esse indivíduo desconectado, insuficientemente integrado a qualquer coletivo? Gente, nós vivemos a era desse indivíduo sem conexão alguma. Isso aqui, um auditório com pessoas assistindo uma palestra numa sexta-feira à noite, essa experiência coletiva, desde que vivida como coletiva, com laços duradouros, isso aqui é uma raridade social, porque a sociedade nesse momento está vivendo experiências individualísticas, em que a sede da experiência não é o grupo, mas é o indivíduo. E eu estou colocando na conta, primeiro, do individualismo, segundo, no esgarçamento dos laços sociais, e terceiro, no materialismo. O materialismo, gente, está lá no Livro dos Espíritos. Qual a missão do Espiritismo? Combater o materialismo em todas as suas expressões, todas as suas formas. Gente, o materialismo dominou o planeta. A religião hoje, a espiritualidade, a eficácia dela é mínima. A eficácia da espiritualidade é mínima, porque o materialismo dominou o planeta. Esse materialismo é um materialismo financeiro, de consumo, econômico, do ganho material e do sucesso estritamente material. Bom, se nós não temos espiritualidade, se vivemos a era do individualismo e se nossos laços sociais estão em crise, família em crise, casamento em crise, a nação em crise no sentido aqui do coletivo. Pergunte-se sobre sentimento de brasilidade hoje. Não é patriotismo, não é nada disso. É só, eu sou não partícipe de um país. Não, eu sou um sujeito globalizado. Eu vivo na era da globalização e eu mal me identifico com um povo. Esse povo poderia ser uma etnia. Os índios, os negros, os asiáticos, os chineses. É a etnia, que é extraordinário, né?
os povos indígenas dão lições para nós de consciência coletiva. Não sei se sabem, o índio acorda pela manhã e ele tem um hábito que vocês nunca ouviram falar, e eu só sei porque eu leio antropologia, que estuda a cultura dos índios. Existem diversas comunidades aborígenes que eles se acordam e eles se reúnem coletivamente, sabe para quê? Roda de sonhos. Imagina o que é esse grupo aqui, Sebastião Marcos, para até chamar o Denizar, eu sou psicólogo, eu venho para trabalhar com vocês isso. Aí todo mundo se acorda um domingo de manhã, toma seu café e vem para cá. E vocês vão me contar os sonhos que tiveram. Esse coletivo aqui, a condição é ser o Sebastião Martins, conta o sonho. Primeiro que as pessoas não estão sonhando, porque o sono está prejudicado. Dorme à base de sonífero. Foi feita uma pesquisa na União Europeia em 2013. 68% da população da União Europeia fazia uso de antidepressivo, sonífero e ansiolítico, tá? As pessoas estão vivendo à base de antidepressivo, sonífero e ansiolítico. Portanto, vivendo acreditando que a farmácia, que agradece a indústria farmacêutica quando vende fármacos, vai resolver o problema da vida delas. Não é isso? Roda de sonhos. Os indígenas acordam de manhã e um líder, um pajé, um líder experiente, vai ouvir os sonhos das pessoas. E os sonhos é o lugar máximo da existência psíquica do ser humano. Isso aqui, essa vida acordada da vigília, isso aqui é a periferia da nossa alma. Os sonhos que perderam a função social dele, que todas as civilizações antigas lidaram com o sonho, com os sonhos como um verdadeiro oráculo. No passado, gente, Império Romano, Grécia Antiga, China Antiga, Pérsia, Israel, Irã, as civilizações pré-colombianas aqui nas Américas, Incas, Maias e Aztecas, todo mundo dava valor ao sonho, as pessoas sonhavam e os coletivos sonhavam, e dos sonhos vinha tudo. Dos sonhos vinha a mensagem do além, os mortos que se comunicavam, a vida espiritual, a intuição para a guerra, para a paz, para a agricultura, para a colheita, o mundo dos sonhos. Vou fazer uma pergunta aqui, nem vou fazer porque não vai dar certo. Se eu perguntasse aqui, quem lembra desse grupo aqui, talvez umas 60 pessoas no máximo, 50, quantos recordam dos sonhos que teve nos últimos dias e quantos partilharam esse sonho? Uma minoria, porque se você não tem sono de qualidade, você não chega a lembrar dos seus sonhos. Para você sonhar, você tem que atingir o sono REM, que é o sono profundo. A cada 3 horas você faz um ciclo do sono REM. O cérebro chega no sono REM, você sonha e recorda. Dormimos mal, sob efeito de soníferos, dormimos pouco, de forma insuficiente, não lembramos dos sonhos, e tudo isso está na conta do materialismo. Então essa civilização, meus amigos, ela está em crise, colapsada. Então a era do materialismo extremo, em que é mais arriscado morrer por suicídio do que por homicídio. Ou nós começamos a reformular o nosso estilo de vida, começamos por aprender a dormir. Gente, dormir é a primeira lição para não deprimir. Dormir é a primeira lição de casa para ter saúde mental. Dormir. Quantas horas você está dormindo? Conforme a faixa etária, eu lhe digo quanto tempo você precisa. 7 horas? Ou você está dormindo 5 horas e acordando 3, 4 vezes? Sono descontínuo. Cuidado. Sono fragmentado descontínuo. Lá na frente vai dar em Parkinson, vai dar em Alzheimer e vai dar em depressão, em sujeito ansioso, tomando medicação para combater a ansiedade. Então, a prevenção ao suicídio é a prevenção à doença mental. Roda de sonhos.
relatar o próprio sonho, ter alguém que te escute, de preferência de forma coletiva, de preferência um profissional de saúde mental, um psicólogo, um médico ou um líder experiente da comunidade. Conte seu sonho. Os sonhos, a gente iria descobrir que há sonhos que são coletivos, do grupo, e começa a ter conexão, convergência grupal. O que o Espiritismo diz sobre o sonho? Que durante o sono você está em desdobramento, uma viagem da alma. Você está vivendo o que vai viver quando desencarnar, dormindo. E se você aprender a sonhar, aprender a se comunicar com os mortos, aprender a viver a sua vida espiritual durante o sono e dos sonhos, você vai descobrir que não precisa de mediunidade para entrar em contato com o mundo espiritual, porque você já entra, só que você não é capaz de trazer essa comunicação espiritual durante o sono. Então a prevenção ao suicídio é algo muito amplo, que envolve restaurar os nossos laços, que são de natureza social, humana, espiritual, comunitária. Quem nós somos, gente? Qual é a nossa origem étnica de povo? A nossa comunidade, as nossas raízes históricas. Quem nós somos? Vivemos uma era de desenraizamento. Ninguém sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai. Então, restaurar os laços sociais, os laços afetivos de qualidade. Declarar afetos para se proteger e proteger o outro. Essa pergunta eu não faria mesmo, que a gente iria passar vergonha aqui. Se eu perguntasse assim, faz quanto tempo que seu pai, sua mãe, sua esposa, seus irmãos, seus primos, ou um tio ou uma tia, chegou para você e disse: "Oh, meu filho, eu amo você"? A maioria de nós vai descobrir que faz muito tempo que nós não declaramos afeto nenhum. E é preferível dizer que está com raiva do que não dizer nada. É preferível dizer: eu estou morrendo de ciúme do meu irmão, da minha irmã, ou de você, minha esposa, do que não dizer nada. Porque hoje as pessoas não dizem nada. É zero de declaração de afetos. Para os amigos: "Ah, como eu gosto de estar na sua presença", acabou o tempo. Para os amigos, para os companheiros de trabalho, para a família, para a esposa, para os filhos. Os filhos crescem, e eu tenho 3 filhos, e eu digo para eles: cuidado, declare afeto, porque qualquer hora, qualquer um de nós vai embora, e os mais velhos vão. E você chega aos 40 anos, você diz: "Meu Deus, meu pai foi embora", tem uns 30 anos que eu não dizia nada para ele sobre afeto, que o amava, que sentia saudade, que gostava da presença, que gostava de conversar. Aí quando desencarna, vamos chorar, porque nunca declarou afetos. Declarar afeto previne o suicídio, porque ninguém pode viver sem saber o que o outro sente por si. Mas que pode um negócio desse, gente? Você passa a existência inteira, você diz: "Meu Deus, eu tenho 40 anos que eu não ouço ninguém dizer que gosta de mim, e nem eu não digo para ninguém que sinto nada por ninguém". Como é que pode ter saúde mental sem declaração de afetos? Então, percebem as pistas que eu estou trazendo? É daí que vem o suicídio, da solidão, do isolamento, de uma tristeza, do rebaixamento do humor. A pessoa não se mata assim, tirando o surto psicótico, que é outra coisa. Surto psicótico: você tem um surto psicótico, se joga do 4º andar e ninguém sabe porque a pessoa se jogou, do nada. Um surto psicótico. Mas não é assim. O humor começa a se deteriorar, a deterioração do humor. O que é que o humor faz? A regulação humoral. O humor, gente, é aquilo que deixa a gente estável emocionalmente. Eu choro quando eu tenho uma tristeza específica. Eu sinto uma saudade, eu choro. Se chorar é bom, viu? Tem gente que faz 30 anos que não chora, não cai lágrimas. E outros caem lágrimas do crocodilo, que é pior. Mas,
Regulação moral. Então, emoções. Aí o humor é rebaixado. Sensação de solidão. Sensação de abandono. Sensação de desamparo. Solidão. Aí o humor começa a rebaixar, eu me sinto só, eu busco relações, eu não as tenho, e eu estou solitário, eu estou me sentindo sozinho, eu estou solitário dentro do casamento. Alguém está solitário dentro do casamento ou solitário? Eu sinto necessidade de me isolar, aí eu me isolo. Há um rebaixamento da minha libido, eu não tenho mais interesse sexual. Há um rebaixamento da minha vontade de me alimentar, eu não tenho mais gosto por me alimentar, eu quero me isolar, não perco o gosto pelo social, eu estou entrando na depressão. O estado depressivo vai deteriorar meu humor, eu vou aprofundar isso e eu posso caminhar para uma ideação suicida, para o desejo de morrer. O desejo de morrer é uma fronteira que o sujeito evoluiu passo a passo. O desgosto pela vida, o abandono de si, a perda de vínculos, a perda de sentido para viver. De que valeria minha vida se eu morresse hoje? E daí? Então vem uma deterioração moral, que é a deterioração das emoções, rebaixamento do humor, isolamento social, perda do sentido para a vida, perda do gosto pelas coisas que se gostava antes. Então, meus amigos, a prevenção ao suicídio passa pelo fortalecimento dos laços afetivos e sociais, passa pelos nossos vínculos coletivos, para a superação do individualismo, e para o resgate da nossa espiritualidade, para uma compreensão da vida espiritual. Imaginam o que é viver nesse mundo sem se saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai. E a vida passando na sua provisoriedade natural. A nossa ilusão é tão imensa que os anos passam, a vida transcorre e a gente não nota que ela é literalmente uma passagem. Um dia desses eu tinha 30 anos, estou com 55, parece que foi ontem, e daqui a pouco estarei com 85, olha se eu chegar lá. Por quê? Porque a vida material é provisória, até que um dia eu vou embora, né? Essa compreensão da provisoriedade da vida nos fala da vida espiritual. Nos fala de um ser que é pré-existente no Espiritismo e sobrevivente. Então eu sei que vim do mundo espiritual e retorno ao mundo espiritual. E sei que estou numa aprendizagem, numa experiência difícil, porque nós somos adolescentes evolucionários. O que é a espécie humana? Não é mais o homem primitivo, não é mais o homem das cavernas, não é o animal mais, é o sapiens. Só que o sapiens não é mais o animal, mas não é aquilo que um dia será no futuro, evoluído. Está no meio termo, é um adolescente evolucionário. Então ele tem agressividade para lidar, e ele transforma a agressividade em violência. Ele tem sexualidade para lidar, que é um problema, é uma fonte. Gerir os desejos é uma fonte tormentosa para essa cultura, e ele tem a pulsão de morte, convidando-o à destruição. Então, meus amigos, vamos reencantar o mundo, vamos encher nossa vida de espiritualidade, cultivando sonhos, cultivando a meditação, cultivando a oração, cultivando a capacidade de declarar afetos. Diga hoje mesmo para alguém, nem que seja para o seu gato, para o seu cachorrinho: eu amo você. Mas diga, declare afetos, antes que a ausência de declaração de afetos lhe rebaixe o humor, porque nós somos seres de economia afetiva. Existe muita gente hoje
e eu quero dizer para vocês, vou terminar com isso, que o tempo acabou. Olha, os países mais ricos do mundo: Finlândia, Suécia, Japão, Estados Unidos, China. Países de renda per capita altíssima: Suécia, Finlândia, Holanda, Bélgica e Estados Unidos. Entra com as maiores estatísticas de suicídio no mundo. Não é a África pobre e miserável que gera suicídio, são os países ricos, os países de primeiro mundo, que geram as estatísticas terríveis do suicídio. Por quê? Porque os abastados também se matam, e eles se matam com drogas, com opioide, nos Estados Unidos. Uma febre de pessoas morrendo de overdose de 50 a 58 anos de idade. E as pessoas estão se matando pelas drogas, pela medicação excessiva, pelo uso de armas, pelo autoenforcamento, pelo autoextermínio de diversas maneiras. Prevenção à espiritualidade, resgate de laços e vínculos sociais, resgate dos nossos afetos, ok? Isso é um tema muito complexo, que exigiria que vocês perguntassem, não há tempo para isso. Exigiria um regime de seminário. Vocês pudessem fazer perguntas para que a gente pudesse aprofundar. O tempo é curto e essa foi a ideia dessa palestra para vocês. Prevenção ao suicídio e assistência às famílias enlutadas daquilo que já se deu. Conheço um caso de um jovem de 19 anos de idade que foi dizendo para a mãe dele: eu vou me matar, eu não sinto nada nessa vida. Vocês ficam falando aí de sentimentos, eu não sei o que é isso, eu não sinto nada. E aquele jovem parecia se declarar uma pedra, alguém que não sentia nada, que não tinha desejo, que não tinha vontade de viver. E um dia, já vigiado pelos pais, já vigiado pelos profissionais de saúde, em um vacilo, conseguiu, sabe-se lá como, uma caixa de um determinado tipo de medicamento, fez a ingesta dele. Sua mãe, seu pai, almirante da marinha, sua mãe, médica, neonatologista e pediatra, viu seu filho se matar com 19 anos de idade. E o tipo de acontecimento, estatística, que sequer aparece na mídia, porque não pode aparecer. Não pode, porque tem efeito de radiação. Então é um tema tabu, que ninguém debate, ninguém discute, ninguém analisa. E claro que tem que ter um lugar certo para fazê-lo, aqui é um lugar certo. Mas é preciso enfrentar esse tema: prevenção ao suicídio e assistência. Setembro amarelo, amarelo aceso, apontando para a ameaça da vida, e para a doutrina espírita como uma doutrina que nos convida a um despertar espiritual, a que ressacralizemos a nossa vida, impregnemos ela, embrenhemos a nossa vida de espiritualidade, de oração, meditação, de cultivo do mundo dos sonhos, e que possamos dizer: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho, as belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segues em oração, sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação. Esquece as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus.
que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, nos inspire e nos coloque bons amigos espirituais, para que junto com os bons espíritos cultivemos a espiritualidade na nossa vida, previnamos o suicídio no nosso meio familiar, no nosso caminho, na nossa comunidade, no nosso espaço de trabalho, que estar ao lado a sombra suicidógena e no outro dia ficamos sabendo que a pessoa se matou, sem direito sequer ao serviço religioso, porque as igrejas acham que os suicidas vão para o fogo do inferno e não há perdão para o suicida. O Espiritismo diz que é um grande sofrimento espiritual, mas que há de se recomeçar, há de se reconstruir, há de se contornar essa dor. E trabalhar a prevenção é melhor do que trabalhar a família enlutada que já enfrentou o suicídio, ok? Que haja muita paz em nossas vidas, que a oração e a vigilância, como disse Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação, mas que a oração junto com a meditação sejam fórmulas junto com o afeto e a amorosidade de prevenirmos o suicídio. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom descanso, um excelente passe e viva a vida. Sejamos trabalhadores pela vida e da prevenção ao suicídio. Muita paz.